mais uma vez, 1 de Samuel, capítulo 1, versículo de número 20. E sucedeu que, passado algum tempo, Ana concebeu e teve um filho. E chamou o seu nome Samuel, porque dizia ela: o tenho pedido ao Senhor. Queridos, a palavra de Deus diz que esta família de Eucana, Penina e Ana era uma família que vivia muitas adversidades internas, porquanto a Bíblia diz que Penina dava filhos a Eucana, porém Ana não dava. De tempo em tempo eles subiam até a Ramá para sacrificar ao Senhor. E a Bíblia diz que, por sua vez, todas as vezes que eles subiam, ele dava uma porção excelente para Eucana e dava muito mais a Ana. Por sua vez, eles sobem ao templo para poder sacrificar ao Senhor, como era de costume da época. A Bíblia diz que em uma dessas vezes, Ana era afrontada tanto dentro de casa como fora por Penina. Penina, na verdade, era a sua rival e afrontavam incessantemente, ou seja, diariamente. Ela tinha uma afronta não só do lado de fora, mas ela tinha uma afronta dentro da sua própria casa. E aí, por sua vez, dentro desse período, ela ia com o coração amargurado, ela ia com o coração triste, ela ia, por sua vez, com grande adversidade, vivendo na sua vida o conflito, porque ela não poderia gerar filhos. Porém, Penina, a sua rival, podia e ainda afrontava. A Bíblia diz que é dentro desse tempo que Ana resolve fazer algo, não suportando mais aquilo, não aguentando mais viver aquela situação. Ela vai agora, por sua vez, fazer um voto diante de Deus e vai pedir ao Senhor para que o Senhor lhe dê um filho, porque nós sabemos que naquela época não ter filho era como viver a vergonha, viver o opróbrio. E aí a Bíblia diz que, por sua vez, ela vai fazer um voto ao Senhor. E nesse voto, ela vai pedir a Deus um filho. Queridos, essa história é interessante, essa história é linda, porque, por sua vez, ela narra para mim e para você algumas situações que Ana passou, mas ela suportou o tempo da adversidade. A primeira coisa que a gente começa a enxergar nesse texto é que o texto começa dizendo que Penina tinha filhos, porém Ana não tinha. Ou seja, Penina gerava filhos e Ana, por sua vez, não gerava. Apesar de ter todo o amor de Eucana, apesar de ter todo o amor do seu amado, mas ela era infrutífera, ela não gerava. E a gente começa a perceber que aquele que não gera é uma sentença de morte. Porque o não gerar torna-se uma sentença de morte. Ana, por sua vez, estava morta nos teus sonhos, nos teus projetos, na tua vida espiritual. E aí, pelo fato de não gerar algo para Deus, ela estava vivendo o tempo da vergonha. E aí, por sua vez, a sua rival a afrontava incessantemente. Ela dizia: eu tenho, você não tem. Eu dou, você não pode dar. Eu gero filhos, você não gera. E é dentro desse sistema que Ana está vivendo dentro da sua própria casa. Tem o amor do seu amado, tem o amor do seu marido, mas por sua vez não pode gerar. Porque a Bíblia vai dizer que Ana não era estéril. Ana tinha a madre cerrada. E dentro da Bíblia nós vemos N história
de mulheres que eram estéreis. E mediante a esterilidade, nós vamos aprendendo alguns princípios, algumas coisas, que é interessante porque Deus, quando visita Abraão, ele tem uma mulher, Sara, que é estéril. Então Deus não tem problema com esterilidade. Só que quando nós falamos de madre cerrada, é totalmente diferente, porque quando a madre é cerrada, nós vamos entender que simplesmente não é ser estéril. Madre cerrada é pelo fato de o próprio Deus dizer: tu não gera enquanto eu não quiser. Isso daqui é interessante a gente entender que Deus, ele não precisa de uma madre boa para começar algo. Deus não precisa de uma madre boa para cumprir promessa. Deus precisa apenas de alguém que queira ver a promessa de Deus sendo cumprido na sua vida. A Bíblia diz que Ana, então, por sua vez, subia com Eucana, com Penina e Eucana. E aí, por sua vez, Eucana sacrificava e dava porções do sacrifício a Penina, sua mulher, e todos os seus filhos e todas as suas filhas. Olha que interessante, ele sacrificava, ele dava porções a Eucana, a Penina, a seus filhos e as suas filhas. Porém, a Ana, ele dava uma parte excelente, porquanto ele a amava. Percebe que a sua rival, Penina, a amava pelo fato, a afrontava pelo fato dela ser a madre cerrada. Mas na verdade, Penina não tinha o amor de Eucana. E isso aqui é interessante, por quê? Porque quando nós não temos o amor, sempre vamos querer ganhar de outra forma. Penina não tinha o amor de Eucana, mas queria ganhar dele de outra forma. Já que eu não posso ter o amor dele, eu vou tirar algum proveito dele. Percebe que ela afrontava a Ana incessantemente, porque já que eu não posso ter o amor de Eucana, eu vou extrair dele tudo aquilo que eu posso. Então o que ela vai fazer? Ela vai afrontar a Ana, porque quando eu não tenho o amor de Eucana, eu tenho que arrumar alguma forma de afrontar para que eu possa me sentir bem. Percebe então que a sua competidora excessivamente lhe irritava para embravecer, porquanto o Senhor tinha lhe cerrado a madre. Ou seja, a alegria de Penina era afrontar a Ana. Penina ficava satisfeita, ficava alegre, ficava contente, ficava feliz quando sabia que uma das suas afrontas eram responsáveis por irritar a Ana. E essa irritação, ela é tão forte a ponto de tocar em 3 áreas da vida de Ana. Mas quando eu olho para a Bíblia, eu vejo a Bíblia me dando alguns conselhos muito específicos e muito claros concernente a não se deixar irar, a não se permitir a afronta, a resistir o tempo da adversidade. Porque Provérbio no capítulo 15, no versículo de número 1, diz que a resposta branda desvia o furor. Ou seja, o que mais o teu inimigo quer é que você responda à afronta, responda à contenda, responda à sua fala. Mas Deus está dizendo: acalma, aquieta-te, porque a resposta branda desvia o furor. O mesmo provérbio vai dizer no capítulo 29, no versículo 11, que um tolo expande toda a sua ira, mas o sábio a encobre e a reprime. O sábio Salomão, escrevendo Eclesiastes,
no capítulo 7, no versículo de número 9, ele vai dizer que não te apresse em teu espírito a irar-se, porque a ira abriga-se no seio dos tolos. Ou seja, quando você responde à afronta, quando você se ira com facilidade e aquela ira se consuma ao fato, é tudo que Penina precisa, é toda a resposta que Penina necessita. Então, querido, eu quero te convidar nessa noite. Eu não sei qual está sendo o grau da afronta que você está sofrendo. Eu não sei qual é o nível da afronta que você está passando. Eu não sei qual é a resposta que você precisa para dar para alguém. Mas eu quero liberar essa palavra profética sobre a sua vida nessa noite. A resposta branda desvia o furor. Querido, que o diabo quer é que você afronte, que você parta para cima, que você bata a boca, mas Deus está dizendo: acalma, aquieta-te, espera mais um pouco, porque ainda nesse tempo haverá uma dupla honra de Deus para a sua vida. Espera, suporta só mais um pouquinho. Talvez você está me ouvindo nessa hora e está dizendo: pastor, é porque você não está passando o que eu estou passando, é porque você não está sofrendo as guerras que eu estou sofrendo. Há uma palavra de Deus para a tua vida nessa noite, e a palavra de Deus para a tua vida é: acalma, aquieta-te, suporta. Tem um louvor que diz: aquieta a minha alma. Ei, querido, salmista declarando este salmo, é o salmo de Sololoque, ou seja, ele está dizendo para a sua própria alma: por que te perturbas, ó minha alma? Por que se entristece? Espera no Senhor, o teu Deus, porque ainda nesse tempo Ele o louvará. Oh, querido, a palavra de Deus para a tua vida nessa noite é: acalma. A palavra de Deus para a tua vida nessa noite é: aquieta-te. A palavra de Deus para a tua vida nessa noite é: espera só mais um pouquinho de tempo, porque o que há de vir virá e não tardará. Deus está dizendo na minha boca para a tua vida, querido: suporta mais um pouco, espera só mais um pouco. Essa luta vai passar, essa afronta vai cessar, e Deus vai fazer você gerar ainda nesse tempo. Tem alguém que acredita aí nessa noite, em nome de Jesus? Receba essa profecia sobre a tua vida. Querido, eu poderia falar só de afronta aqui nessa hora. Eu poderia ministrar só sobre como suportar as afrontas. Eu poderia ministrar como vencer as adversidades. Eu poderia falar de como suportar as guerras e as batalhas. Como ser resistente no meio da luta. Há tantas coisas para nós tratarmos aqui nessa noite. Mas percebe, querido, que a afronta, quando ela vem, ela mexe conosco. A adversidade, quando ela vem, ela nos estabiliza. A luta, quando ela vem, ela tem o poder em algum momento da nossa vida de nos tirar do lugar da onde nós estamos. Mas se nós formos resistentes, se nós formos persistentes, há uma frase que nós temos usado durante esta semana: não há insistência que resista a minha resistência. Enquanto você resiste, mas você insiste, querido, creia, isso vai passar. Essa luta vai passar, essa prova vai passar, e Deus vai glorificar o nome dele na sua vida, em nome de Jesus. Apenas espera só mais um pouquinho. A Bíblia diz que Ana era afrontada, e tamanho da afronta, imagina, acordava de dia, tinha uma Penina afrontando. Quando Eucana saía, sentava à mesa, ela recebia afronta. Antes de dormir, recebia uma palavra. Tudo era para desmotivar o teu espírito,
mexer nas tuas emoções, transformar o teu caráter. O que eu acho mais lindo de Jesus é que Jesus viveu tanto tempo com Judas, e se você quiser escrever isso, escreve isso daí, pega essa palavra para o teu coração, porque Judas, durante todo o tempo que estava com Jesus, teve o seu caráter deturpado, e na ênfase da deturpação do teu caráter, percebe, querido, que Jesus vivia com ele o tempo todo, mas o caráter pervertido de Judas não pôde perverter o caráter de Jesus. Porque não é porque Judas tem um caráter pervertido, não é porque Judas é ladrão que vai corromper o meu caráter. Eu sei quem eu sou, eu sei da onde vim e eu sei para onde eu vou. Então, querido, não se permita contaminar por causa das pessoas, não se permita contaminar por causa das palavras, não se permita contaminar por causa das afrontas. Continua sendo quem você é, continua mantendo a posição que Deus te colocou, continua sendo o mesmo vaso, o mesmo instrumento, o mesmo atalaia, o mesmo homem de Deus, a mesma mulher de Deus. As afrontas à sua volta não pode mudar o posicionamento de quem você é. Aquilo que Deus estabeleceu para a tua vida já está estabelecido, querido. Aquilo que Deus já decretou para a sua vida já está liberado no mundo espiritual. Mas não permita, receba essa palavra, que as circunstâncias à sua volta, elas possam mudar quem você é. Você é homem de Deus, você é mulher de Deus, e nessa circunstância não permita que as coisas externas mude quem você é internamente. Você continua sendo homem de Deus, você continua sendo mulher de Deus. Você recebe isso em nome de Jesus. Percebe, querido, que Penina faz questão de afrontar a Ana, e nessa afronta, a proposta maior aqui é: eu preciso mexer com o emocional dela, eu preciso mexer no caráter dela, eu preciso mexer no ambiente que ela vive. Por quê? Porque quando ela responde a minha afronta, eu tenho a certeza que eu estou alcançando o meu objetivo. Pastor, qual é o sinal que eu dou para o meu adversário de que ele está conseguindo me atingir? É quando eu respondo, é quando eu vou para a internet, é quando eu vou para o Facebook, é quando eu vou para o meu Instagram e eu coloco: estou triste, estou chateado, recebi essa afronta hoje, querido. O que mais o teu adversário quer é que você responda, mas quando você se cala, você está dizendo para Deus que Deus pode contar contigo. Pega essa palavra de Deus para o teu coração. Quando você responde para o diabo, mas quando você se cala, você responde para Deus. Oh, aleluia! Essa palavra é para alguém aqui nessa noite, essa profecia é para alguém aqui nessa noite que já estava preparando meia dúzia de texto para colocar na internet. Essa palavra é para alguém que já estava preparando um texto lá no Instagram, no Facebook, para enviar para alguém. Mas tem uma palavra de Deus para a tua vida: aquieta a tua alma, sossega no teu espírito, aguarda só mais um pouco, porque aquilo que Deus está preparando para a tua vida é coisa grande. É necessário que você permaneça firme, é necessário que você tenha resistência, porque quando você resiste, você está dizendo que está insistindo naquilo que Deus tem para você. Alguém pega essa profecia aí nessa noite em nome de Jesus. Alguém pega essa palavra nessa noite em nome de Jesus. Toma posse, querido, daquilo que Deus tem preparado para a tua vida. Oh, aleluia! A Bíblia diz que Penina afronta a Ana, e essa afronta, ela é tão tamanha que consegue atingir 3 áreas da vida de Ana. Pastor, isso está na Bíblia? Eu vou ler com você, porque isso aqui que aconteceu com Ana, às vezes acontece conosco. Por algum instante, por algum momento da nossa vida,
nós permitimos que as afrontas sejam uma realidade. Em algum momento da nossa vida, em alguma instância, em algum momento, em alguma circunstância da nossa vida, nós permitimos que as afrontas de Penina, elas consigam nos atingir. Me diz como, pastor? Está aqui, versículo de número 8, do capítulo 1, do versículo 1, eu quero ler com você. E diz assim: então Eucana, seu marido, lhe disse: Ana, por que choras? E por que não come? E por que está o teu coração mal? Não te sou melhor do que 10 filhos? Percebe que uma afronta conseguiu atingir 3 áreas da vida de Ana. E quais foram, pastor? Está aqui no texto. Ela chorava, ela não comia e o coração estava triste. Ela chorava, ela não comia e o coração estava triste. Porque quando ela chorava, era a sua área sentimental que estava sendo atingida. Porque tem momentos na nossa vida que a afronta é tão grande que a gente quer responder e não responde. E aí, como forma disso, a gente chora, porque o choro, ele lava a nossa alma, ele purifica o nosso interior. E quando a gente chora, a gente bota para fora. É por isso que todo mundo chegava na casa daquela mulher e dizia: mulher, não chores, mulher, não chores. Jesus disse para ela: chore, mulher, chore. Sabe por quê? Porque o choro de Jesus, o choro diante de Jesus, é quando a gente chora na presença dele, mas ele é o único que tem poder para enxugar as nossas lágrimas. Então Jesus está dizendo: não chore, é porque ele tem poder para secar as lágrimas que caem do teu rosto. Aleluia. Não chores. O texto diz que ela não comia. Tem gente que recebe afronta de forma tão grande. Tem gente que fica afrontado, tem gente que recebe afronta de forma tão pesada que ele perde até a fome. A tua mente, o teu coração fica tão conturbado que ele não consegue nem comer, não consegue nem se alimentar direito. E aí sabe o que acontece? Mexe com o teu físico e aí tira até a fome. Alguém pergunta: não vai comer? Não vai tomar café? Não vai jantar? Você precisa se alimentar. Aí alguém que está com o espírito amargurado, afrontado por causa de lutas, de guerra, diz: eu não estou com fome, depois eu como. Por quê? Porque tamanha afronta que atingiu até o físico daquela pessoa. Terceira coisa, a Bíblia diz que o coração dela estava mal. O diabo consegue atingir a vida espiritual de Ana. E quando a nossa vida espiritual ela é atingida, percebe, querido, que em algum momento nós perdemos força até para orar. Nós não temos força para clamar a Deus. E para sair do meio desse vendaval, do meio dessa adversidade, nada melhor como a oração. Só que o diabo conseguiu atingir o espiritual da vida de Ana, que ela está perdendo até a força para orar. Mas há um versículo dentro da Bíblia que me traz muita esperança. E é nesse mesmo texto, quando no versículo de número 9, diz assim a palavra do Senhor: então Ana se levantou depois de comer e beberem em Siló. Aleluia! Isso para nós nos traz esperança, isso para nós nos traz expectativa. Por quê? Porque coisas só começarão a ser mudadas a partir do princípio que eu determinar que eu preciso me levantar. Porque quando eu levanto, eu estou dizendo: vai embora choro, vai embora coração triste, vai embora a falta de fome, porque eu vou me levantar hoje, eu vou voltar a comer, eu vou voltar a estar alegre, o meu coração não vai estar mais triste. Por quê? Porque eu decidi me levantar. A palavra de Deus para a tua vida nessa noite é: aonde estão os crentes que vão se levantar nessa hora? Aleluia!
Aonde estão aqueles que vão se levantar como atalaia de Deus, como profeta das nações? Aonde estão aqueles que irão se levantar com uma palavra profética no meio do campo da adversidade? Deus está preparando essa situação toda só para te ver se levantar hoje. E a palavra de Deus para a tua vida é: se levanta nessa guerra, se levanta nessa aflição, se levanta no meio dessa luta, se levanta no meio desse bombardeio todo. Por quê? Porque quando você se levantar, coisas à sua volta vão começar a acontecer e o nome de Deus será glorificado. Tem alguém hoje que está disposto a se levantar no meio dessa guerra? Tem alguém hoje que está disposto a se levantar no meio dessa luta? Oh, aleluia! Glorifica o nome do Senhor, adore ao nome do Senhor, exalte ao nome daquele que vive e reina para todo sempre. Aonde estão os homens e mulheres de Deus que estão dispostos a se levantar hoje? Se levanta desse chão, se levanta dessa luta, chama por Ele, clama por Ele. Oh, louve o nome dEle, querido. Ele é digno de toda honra, toda glória, todo louvor e toda adoração. Oh, adore a Ele, adore a Ele, adore a Ele, adore a Ele. É tempo de você se levantar, querido. É tempo de você erguer a tua cabeça. É tempo de você dizer para Deus: chega, eu vou me levantar hoje, eu vou voltar a comer. A alegria vai tornar para o meu coração, aleluia. Eu não vou mais ficar prostrado nessa prova, nessa luta. Elevará-se calaçúria. Receba esse vento de Deus, receba aí essa graça de Deus sobre a tua casa. Aumenta o volume aí, querido, e começa a adorar. Aumenta o volume aí, começa a glorificar a Ele, aleluia. O Yeshua HaMashiach, o Jesus Cristo, o Messias, está entrando aí hoje. Ele está dizendo: eu vou invadir a sua casa hoje. Aonde tiver coração triste, eu vou trazer alegria. Aonde tiver alguém caído, eu vou colocar de pé. Aonde tiver alguém com o coração amargurado, receba a alegria de Deus nessa noite. Ele está vindo, Ele está vindo. Ele está vindo nessa noite, querido. Ele está vindo com um fogo novo, um abrasador para a tua vida. Ele está vindo com uma unção nova. Elevará-se calaçúria. Receba aí, querido. Receba aí, receba. Oh, oh, elevará-se calaçúria. Oh, aleluia! Oh, ei, adore a Ele! Adore a Ele, querido! Adore a Ele! Eu vou deixar você exaltar a Ele! Para a tua vida nessa noite, e a palavra de Deus para a tua vida hoje é: levanta-te, levanta-te. A palavra de Deus para a tua vida hoje é: levanta-te, levanta-te, porque eu sou o Senhor, o teu Deus. Pastor, eu estou passando por uma... Não importa o que você esteja passando, a palavra de Deus para a tua vida hoje é: levanta-te. Levanta-te, porque quando você se levantar, algumas coisas vão começar a acontecer. A Bíblia diz que Ana se levantou, e quando ela se levanta, imediatamente, sabe o que ela vai fazer? Ela vai fazer um voto a Deus. E o voto que ela vai fazer com Deus é um voto de sacrifício. O voto que ela vai fazer com Deus é um voto específico. E qual é o voto que ela vai fazer diante de Deus?
ela vai fazer um voto dizendo: Senhor, se tu me deres um filho varão, eu colocarei diante do teu altar. Sabe o que Ana estava precisando? De um filho. E sabe o que Deus estava precisando? De um profeta. Sabe o que Ana estava precisando? De um filho. E sabe o que Deus estava precisando? Era de um profeta. Ana precisava de um filho e Deus precisava de um profeta. Então, querido, quando você fizer um voto, não faça como Eclesiastes no capítulo de número 5, que diz: quando você vai fazer um voto a Deus, não faça precipitadamente. Para quê? Para que seu voto não seja de tolo. Uma vez que você faça, você não cumpra. Deus está dizendo: saiba o que vai falar para mim, saiba o voto que você vai fazer diante de mim, porque se tu votares, terás que cumprir o seu voto. Aí a Bíblia diz que Ana vai votar diante do Senhor e vai dizer assim: Deus, se tu me deres um filho, eu não quero mais nada, eu só quero um filho, eu só quero um filho. Ana entendeu que o que Deus precisava era de um profeta. E Ana entendeu que o que ela precisava era de um filho. O que Deus precisava era de um profeta. E o que Ana precisava era de um filho. Então Deus deu um filho para Ana. E Ana deu um profeta para Deus. A palavra de Deus para a sua vida nessa noite é: aquilo que você quer de Deus, você também está disposto a dar para Ele. Oh, aleluia! No mesmo nível que você tem exigência para receber alguma coisa de Deus, também será no mesmo nível em que Deus terá uma exigência para receber alguma coisa de você. Talvez você está querendo algo muito grande da parte de Deus, mas Deus está dizendo: eu quero também coisas grandes ao teu respeito. Ei, querido, você está disposto nessa noite a pedir algo para Deus, mas também está disposto a devolver algo para Ele? Porque acredito que Ele vai te dar de grande valor, mas também Ele vai querer algo de grande valor da sua parte. Você está disposto a isso em nome de Jesus, querida? A Bíblia diz que Ana fez um voto a Deus. E aí, quando ela faz um voto a Deus, o texto vai dizer que, por sua vez, Deus agora vai então ouvir a sua oração. Versículo 13: e sucedeu que, perseverando ela em orar perante o Senhor, Eli fez atenção à sua boca, porquanto Ana no seu coração falava, e só se moviam os seus lábios. Versículo de número 15: porém Ana respondeu e disse: não, Senhor meu, eu não sou uma mulher atribulada de espírito, nem vinho, nem bebida forte tenho colocado em minha boca, porém tenho derramado a minha alma perante o Senhor. Você sabe o que é que Deus quer nesses últimos dias? É que nós venhamos nos derramar diante da presença dEle. É que nós venhamos nos derramar diante do altar dEle. Porque quando eu me derramo diante da presença do Senhor, eu movo o mundo espiritual para trabalhar ao meu favor. A Bíblia diz que quando Ana estava orando, mas já não conseguia mais ter palavras para falar com Deus, o texto diz que ela só mexia os seus lábios, porquanto a amargura estava na sua alma, no teu coração. Aí o sacerdote, olhando a Ana, pensando que ela estava embriagada, e ele disse, mesmo sem saber: seja feita segundo a sua petição. Ele não sabia o que ela tinha dito, mas Deus sabia o que estava no teu coração. Sabe o que Deus está dizendo?
Deus está dizendo nessa noite que talvez você não tenha palavras para falar com Ele, mas Deus está declarando para você, ainda que tu não tenhas palavras, eu conheço a linguagem das lágrimas, eu conheço a linguagem do coração aflito, eu conheço a linguagem do coração necessitado, porque enquanto você chora, eu sei cada letra que desce pelo teu rosto, porque eu colhi cada uma delas e sei o que você precisa, assim diz o Senhor dos Exércitos. Aí a Bíblia diz que o profeta diz, seja concedido segundo a sua petição. E o texto vai dizer que nós acabamos de ler. E sucedeu que passado algum tempo, Ana concebeu e teve um filho chamado Samuel, porque dizia ela, o tenho pedido ao Senhor. Caminho para encerrar aqui, porque a Bíblia diz que Ana não só teve a Samuel, mas 1 de Samuel, no capítulo 2, no versículo de número 21, vai dizer que ela teve 3 filhos e 2 filhas. Então Deus não só honrou a Ana com Samuel, Deus honrou a Ana com outros filhos. O que Deus vai fazer não vai parar somente nisso que você quer. O que Deus vai fazer não vai parar simplesmente nisso que você precisa. O que Deus vai fazer vai muito além, vai muito adiante. Não só vai abençoar a sua vida, mas também a toda a tua geração. Assim diz o Senhor dos Exércitos. O texto diz que Samuel, ele nasceu depois de um tempo em que tantas coisas Ana teve que passar, mas tudo aquilo que foi gerado no altar de Deus vai voltar para Deus. Sabe o que a Bíblia diz? Que Samuel foi gerado no altar. E quando Samuel é gerado no altar, ele volta para o lugar da onde ele foi gerado. E o que Deus está querendo nos ensinar é que eu e você fomos gerados nele. E quem foi gerado em Deus tem o seu destino em Deus. Oh, aleluia! A Bíblia diz que Samuel nasceu em um tempo totalmente adverso, porque a casa estava corrompida, o sacerdócio estava falido. Eli, por sua vez, já não conseguia mais corrigir os seus filhos. E quando Ana agora ela gera Samuel e coloca no altar de Deus para que o profeta, sacerdote Eli pudesse cuidar dele, talvez ele disse, mas você vai deixar ele justamente nesse lugar, nesse ambiente. Era Deus dizendo justamente para Eli, para o seu sacerdócio, para os seus filhos, para toda aquela geração que foi para aquele tempo que Samuel nasceu, para consertar a casa. E talvez algumas coisas de Deus na sua vida vão começar a nascer ainda nesse tempo, para que haja um conserto, para que haja uma mudança, para que haja uma transformação, para que haja uma arrumação no ambiente. Talvez você sofreu tanto tempo para que isso fosse gerado dentro de você, e agora que foi gerado você está perguntando, e agora como que vai ser? Fica tranquilo, foi para esse tempo que você nasceu, foi para esse tempo que Deus permitiu que isso seja gerado na sua vida. Para quê, pastor? Para que haja um conserto na casa, para que haja uma mudança no ambiente, para que haja uma transformação dentro da casa. Quando Jesus chega no templo, a Bíblia diz que tinha aqueles que compravam, aqueles que vendiam, aqueles que prendiam a pomba. E quando Jesus entra no templo, ele quebra as bancas dos cambistas, ele quebra aqueles que estão comprando, que estão vendendo. A pomba que estava presa ele solta, porque e começa a declarar: a
casa de meu pai será chamada de casa de oração. Ele limpa o templo, porque foi para esse tempo que ele veio. Ele veio para arrumar a casa, ele veio para arrumar o ambiente. Você acredita nisso? Que coisas na sua vida se levantarão para você arrumar a casa, para arrumar o ambiente na sua vida? Receba isso em nome de Jesus. Receba isso em nome de Jesus. Fica aí, fica aí. Segunda coisa, Samuel nasceu nesse tempo. Mas para que ele nasceu nesse tempo? Ele nasceu nesse tempo para cumprir promessa. E o que Deus faz na nossa vida é cumprir promessa. Isso é decreto. Eu quero liberar essa profecia para você que está nos ouvindo nessa hora. Há um decreto de Deus que está sendo estabelecido para você que está nos acompanhando nessa hora. Deus é cumpridor de promessa. Eu não sei se você se esqueceu, mas toda a promessa que Deus já fez na sua vida, se prepara, Ele vai cumprir uma por uma, porque Ele é Deus em nome de Jesus. Assim diz o Senhor dos Exércitos. Por que, pastor, que o Senhor está dizendo isso? Porque as promessas de Deus não têm destino de sepulcro. Deus, quando promete, Ele tem a certeza e a garantia que Ele vai cumprir. Então, se Deus falou que Ele vai fazer, Ele vai fazer. Se Deus falou que Ele vai cumprir, Ele vai cumprir. Se Deus falou que Ele vai realizar, acredite, querido, porque talvez você nem se lembre mais das promessas que Deus falou, mas Deus tem cada uma delas catalogadas no seu livro, e Ele está dizendo: eu não me esqueci de cada palavra que eu te disse, eu ainda cumpro promessa. Tem alguém que ainda está vivo para crer nessa palavra? Tem alguém que ainda acredita nessa profecia, que Deus ainda cumpre promessa? Oh, aleluia, glória a Deus. Deus ainda cumpre promessa. Para que Samuel nasceu? Nasceu para cumprir promessa. E a gente encerra dizendo que quando Samuel nasce, Samuel nasceu para um tempo muito determinado, para um tempo muito específico de Deus, para a vida de Ana e para aquilo que Deus tinha para fazer. Então, querido, Deus vai gerar algumas coisas ainda nesse tempo. Deus vai realizar algumas coisas ainda nesse tempo. E quando Deus gerar coisas, será gerado simplesmente para um tempo específico, para um propósito específico, para uma realização específica de Deus na sua vida. Você acredita nessa palavra? Em nome de Jesus? Então receba ela para a sua vida nessa noite, em nome de Jesus.